quem é que cria essa mentira Uma crise para se algo beneficiar? tá fora de controle. Isso é de uma desonestidade intelectual muito grande. Nesse vídeo eu vou te provar que a crise da imigração em Portugal é uma crise inventada. E quem é que se beneficia com isso? Ou seja, quem é que cria essa mentira para se beneficiar dela? Primeira coisa que a gente precisa combinar aqui, você precisa entender. Duas coisas só para a gente chegar lá. Primeira, quando alguém vira para você e fala assim, fulano bateu de carro, qual que é a sua reação natural? Ou de qualquer pessoa? Como é que tá? Como é que ele tá? Tá bem? Se machucou? Ou então a pessoa falou, puxa, mas o fulano, ele é tão tranquilo para dirigir, ele é tão prudente. Ou então uma outra possibilidade. Ah, mas também do jeito que ele dirige, né? Era só uma questão de tempo para isso acontecer. Vou te dar um outro exemplo aqui, que vai ficar mais evidente, vai ficar mais claro. Imagina que alguém chega para você e fala assim, fulano falou mal de você. Qual que é a reação natural das pessoas? Ah, é? O que ele falou? Ou então assim, poxa, mas logo essa pessoa que eu ajudei tanto, né? Que decepção. Ou então uma outra possibilidade. Ah, isso é um sem caráter, isso é um safado mesmo, eu já esperava isso dele. O que está acontecendo nesses casos? A pessoa recebe uma informação e reage a ela. Isso é a tendência natural do ser humano. O ser humano recebe uma informação e reage àquela informação. Ninguém, nesses dois exemplos que eu te dei, questionou. Peraí, mas bateu mesmo? Bateu de carro? Onde foi? Quem viu? O que aconteceu? Deixa eu falar com ele para saber disso. Ninguém falou isso. No outro caso também, fulano falou mal de mim. Ah, deixa eu perguntar para ele então sobre essa história. Quem mais estava com você? Quem ouviu? Em que situação que isso aconteceu? Aonde que isso foi? Quando? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tá? Isso é um grande risco, porque quando uma pessoa mal intencionada sabe disso, ela pode usar isso para manipular os outros. Você já deve ter visto vários casos de intriga, de fofoca, de brigas que começaram com esse tipo de coisa. Alguém contando uma mentira, incitando o outro a ter uma reação. Tá bom? Então esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar da Alemanha. A Alemanha é a maior economia da União Europeia. A Alemanha é um país enorme. Todo mundo conhece ou já ouviu falar da Alemanha? Da culinária, da cerveja, das festas, sei lá que coisa que seja. A Alemanha é o maior PIB da União Europeia. Agora vamos juntar essas duas coisas. Se você está em Portugal, se você vive em Portugal, se você está acompanhando essa pseudo-crise da imigração em Portugal, você está ouvindo todos os dias na televisão algum incidente, alguma reclamação, alguma provocação, ou palavras de ordem, os portugueses primeiro, não sei o quê. Todo dia isso é massificado nas redes sociais, na televisão, na cabeça de todo mundo que de alguma forma é influenciado por essa questão, certo? E qual que é a tendência das pessoas? É acreditarem nisso sem questionarem. Por que eu falei da Alemanha? Eu falei para você que a Alemanha é o maior PIB da União Europeia, certo? Você está ouvindo falar de crise de imigração na Alemanha? Você está ouvindo falar que está um caos na Alemanha? Você está ouvindo um incidente relacionado com imigrantes todo dia na Alemanha? Não, né? Então, aonde que eu quero chegar? Por que essa crise da imigração, assim chamada crise da imigração em Portugal, é uma grande falácia, uma grande mentira? Você sabe quantos imigrantes tem na Alemanha? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um ranking dos países da União Europeia por número de imigrantes, ou seja, o país que tem mais imigrantes vai aparecer primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Então, imagina só, eu já estou te dizendo aqui que a Alemanha tem muito mais imigrantes do que Portugal. A Alemanha não está em crise. Então, como é que a crise de Portugal é consequência da imigração? Como é que a crise imobiliária, como é que a crise econômica, como é que a crise social são causadas pela imigração? Se Portugal tem muito menos imigrantes do que a Alemanha, né? Porque se isso fosse verdade, a Alemanha estava um caos, cara. A Alemanha estava em chamas, estava pegando fogo, estava uma guerra interna. E obviamente não é isso que acontece. Então o que acontece na criação artificial dessa crise? É a massificação de problemas, de notícias voltadas para intensificar essa questão, voltadas para criar essa sensação de insegurança, essa sensação de medo, de problema, de discórdia em Portugal. Tá? Existe uma questão da imigração? Sim, existe uma questão. O que é uma questão? É algo que precisa de providências. É algo que precisa ser organizado, é algo que precisa ser tratado, é uma adaptação que precisa ser feita. Isso é uma questão. Agora, o que é uma crise? Uma crise é algo que está fora de controle. Uma crise é um barril de pólvora. Uma crise é algo que já dá medo nas pessoas, que já cria uma tensão, que já cria uma ansiedade, uma angústia. Entende a diferença? Então, essa crise de Portugal
ela é criada, ela é inflada, ela é inflamada diariamente em Portugal, porque há um interesse por trás disso. Dá uma olhada agora no ranking dos países. Os países com o maior número de imigrantes. E outra, para ficar mais claro ainda, eu não estou aqui dando a minha opinião, isso são dados de uma organização, de um instituto de Portugal. Ou seja, esses dados que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, eles foram levantados, organizados por um instituto de Portugal. Olha onde está Portugal. Portugal é o 21º país em número de imigrantes. Ou seja, Luxemburgo está lá em primeiro. Suíça tem muito mais imigrantes que Portugal. Observa que nesse gráfico os números estão em percentual, ou seja, no caso de Portugal está lá no 21º lugar, está lá o número 7. Isso quer dizer o quê? Que para 100 pessoas em Portugal, 7 são imigrantes. Agora vamos olhar Áustria. Para cada 100 pessoas na Áustria, 18,8, ou seja, quase 19 são imigrantes. Então como é que Portugal tem uma crise de imigração que gera notícia todo dia, violência, preconceito, esse monte de problema, tudo por culpa da imigração, se ele está em 21º lugar? Não faz o menor sentido. Certo? Essa crise é uma crise criada, é uma crise plantada, é uma crise que é intencionalmente criada na cabeça das pessoas. Agora a gente vai chegar na conclusão, por que isso é criado? Qual o interesse de fazer isso? Qual o objetivo de fazer isso? Quem se beneficia com isso? Então eu vou falar para você sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo inglês e dentre várias obras que ele escreveu, ele sempre falou uma coisa: o homem, né, o ser humano, ele é controlado pelo medo. Thomas Hobbes é o pai do contrato social. O medo faz com que o cidadão abra mão de parte da sua liberdade, da sua autonomia de escolha e entregue esse poder na mão do Estado, para o Estado decidir por ele, desde que o Estado o proteja do perigo. Então entenda bem, quem está interessado em controlar a opinião pública, quem está interessado em controlar um grupo de pessoas, uma sociedade, pode instaurar o medo para se apresentar como salvador. A gente sabe muito bem de quem que a gente está falando, a gente sabe muito bem quem é que ataca diariamente a imigração na televisão, nas redes sociais. Qual o interesse dessa pessoa? É ser primeiro-ministro de Portugal. Então essa crise crise da imigração em Portugal é uma crise criada de propósito para instaurar o medo e apresentar o Salvador, que vai livrar o povo do perigo da imigração, do perigo seja o que você quiser, da desculturação de Portugal, do perigo da invasão de outras culturas, de outras religiões, de violência, de assalto. O próprio grupo que instaura o medo se apresenta como salvador. É isso que está acontecendo. Tem uma outra coisa muito grave que acontece e é uma coisa muito irresponsável, que é a comparação de Portugal com a França. Isso não faz o menor sentido, isso é de uma irresponsabilidade muito grande, isso é de uma desonestidade intelectual muito grande. Eu não sei como, aliás, nem todo mundo, né, aceita isso, mas uma grande parte da opinião pública em Portugal, pelo que eu vejo, aceita e engole isso. Isso é um grande desrespeito. Isso é tratar as pessoas como imbecis. Fazer isso. Comparar o que está acontecendo na França com Portugal. E isso está sendo feito. Tem toda uma história por trás que faz com que os fatores que incidem sobre cada realidade sejam totalmente distintos. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal que fala sobre isso, a origem do problema da França e como isso não tem nada a ver com Portugal. Está aqui na playlist para você assistir. É uma outra grande desonestidade que está acontecendo. Então abra seu olho, fique atento, não se deixe contaminar por essa manipulação, por essa instauração intencional do medo, para que a própria pessoa que instaurou o medo se apresente como salvador, como
solucionador dos problemas ou como única saída para uma crise que, na verdade, não existe.